A liberação dos jogos de azar, os cassinos, é uma possibilidade no Brasil. O projeto de lei que está na pauta do plenário, o mesmo que libera e regulamenta todos os tipos de jogos de azar no país. No último Segurança Jurídica Brasil, conversamos com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, da Comissão de Turismo, que trouxe o projeto de liberação dos jogos de azar no ponto de vista legislativo. E para falar sobre as possibilidades econômicas dentro de bares e restaurantes, uma das cadeias que certamente vão ser impactadas por essa liberação, recebemos o presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, meu caro Paulo Solmuti. E para ter essa conversa com Paulo Solmuti, entender um pouco sobre uma dessas cadeias que vão ser impactadas por uma mudança tão importante que o Brasil clama, nós temos a presença do promotor de justiça, Cristiano Gonzaga, que além de ser promotor, é escritor, palestrante e uma pessoa empenhada a debater os assuntos jurídicos de modo geral, esclarecer esses temas de maneira geral. Então, agradeço já a presença do Cristiano aqui conosco e, obviamente, a presença do nosso Paulo Solmuti, presidente da Abrazel. Muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco. E eu começo bem diretamente fazendo uma pergunta sobre o que nos traz aqui nesta programação do Segurança Jurídica Brasil. Qual a sua opinião quanto à liberação dos jogos de azar no Brasil? Cassinos de modo geral, roleta, blackjack, cassinos que a gente tem no país, mas são todos sacrificados por uma legislação que não permite a operação e ficam todos na clandestinidade. Então eu te pergunto, você como uma pessoa associada a uma das áreas de maior impacto na prestação de serviço no Brasil, como é que você enxerga a possibilidade real de termos os jogos funcionando no nosso país? Bom, Cristiano e Gustavo, obrigado aí pela oportunidade de estar debatendo um tema tão importante para a nossa nação. Eu coloco nação porque a gente tem que assumir uma postura, a nosso ver, mais positiva no enfrentamento das nossas mazelas. Temos a questão do jogo que, para nós, é urgente de uma solução. O Brasil convive com o jogo a portas fechadas, associado muitas vezes a um mal clandestino que possa estar praticando irregularidades, por exemplo, de crimes, etc., a corrupção eventual de profissionais da justiça, do poder da polícia. Então, assim, é um mal muito ruim. Nós temos hoje estimativas do governo federal que falam de 17 bilhões que esse mercado registra no Brasil. Há estimativas maiores da ordem de 27. Então, a hora é essa, de enfrentar o problema com transparência. Nós temos outras mazelas, nós não podemos fechar os olhos para essa questão da ilegalidade no Brasil. A Abrazel participa da frente de combate ao mercado ilegal no Brasil. Ele está no cigarro, a gente tem mania de fechar as vistas, viu? Na pandemia agora, a gente cuidou muito bem da região central do Brasil, fechou as vistas para a periferia. Então, agora está na hora, vamos regular, vamos fazer a coisa bem feita. A Abrazel é favorável, favorece o turismo, favorece a legalidade no país e favorece, obviamente, bares e restaurantes nessa cadeia produtiva. Vocês já fizeram alguma projeção, alguma expectativa do que isso poderia impactar especificamente na cadeia de bares, restaurantes, essa prestação de serviço? Como é que seria o impacto de uma possível liberação dos jogos no Brasil? Estudos específicos não, mas nós estamos falando de um volume de dinheiro muito relevante, né? Nós estamos falando aí de 37 bilhões de geração de impostos. Nós precisamos entender que quanto mais a gente vê o mercado formal favorecido no Brasil, a gente favorece não só a cadeia de bares e restaurantes. A cadeia de bares e restaurantes movimenta 52 outras atividades no país. A indústria de móveis, de têxteis, de arquitetura, de construção. Há um potencial enorme de geração de emprego para os pequenos prestadores de serviço, aqueles que fazem manutenções, por exemplo, do ar-condicionado, do telhado. Então, assim, trazer todo esse ambiente para a formalidade é uma questão muito importante. Agora, independente da econômica, nós temos a questão do crime. Nós precisamos entender que, ao proibir, ao fechar as vistas para uma atividade que já de fato acontece, é reconhecida como o governo movimentando esse volume de dinheiro.
Se a gente não partir para legalizá-la, para controlá-la e fazer o bom uso, garantir que ludopatias sejam trabalhadas, né? Aquela pessoa que tem um vício, ela é conhecida. Fora do Brasil, onde isso acontece, você registra aquela pessoa, a família faz um registro e você impede o uso aqui. Hoje não, você tem criança, eventualmente, pode estar frequentando. O clandestino é muito ruim. Nós temos que legalizar, fiscalizar, controlar e adotar as boas práticas mundiais, que vai favorecer toda uma cadeia produtiva, do turismo, no nosso setor, mas da sociedade como um todo. Cristiano, como é que você escuta uma fala dessa, igual a do Paulo Solmuth, que representa tantos empregos e tantas oportunidades? Como é que você escuta uma fala dele, pontuando especificamente na questão jurídica, na questão dos benefícios que isso poderia trazer se fosse um instrumento efetivamente regulado, se fosse uma atividade efetivamente regulada? Você, como promotor e como uma pessoa que conhece as questões jurídicas das nossas legislações, como é que você enxerga uma manifestação como essa do Paulo, para a gente começar aí a sua participação também? Bom, primeiramente queria agradecer, Gustavo, mais uma vez, a gente poder fazer esse debate jurídico de alto nível e trazendo também uma pessoa da envergadura do Paulo, que tem um conhecimento de perto dessas questões econômicas, da prestação de serviços, enfim, não só a questão de bares, restaurantes, mas tudo aquilo que está em volta, né, conforme muito bem o Paulo falou. É um prazer poder estar aqui com você também, Paulo. Bom, eu acho que o ponto principal que foi tocado aqui é em relação a essa arrecadação que, por si só, já se tem de bares e restaurantes de milhões de reais. Isso poderia ser incrementado. Eu acho que hoje em dia, na questão penal, na questão jurídica, o grande problema que nós temos, e foi citado aqui também pelo Paulo no início, é a corrupção. Porque os cassinos, conforme o Gustavo disse, os bingos, os jogos de pôquer, de azar, de modo geral, eles são praticados no Brasil de forma clandestina. E isso é feito porque a força policial, notadamente a força policial, ela permite isso. Obviamente que não são todos policiais, mas nós sabemos que quem trabalha na rua é policial, não é promotor, não é juiz, não é defensor, não é procurador, é polícia que trabalha. Então, eles que colocam a cara, eles que sabem onde tem o jogo clandestino, eles que sabem onde tem um tráfico de drogas, eles que sabem onde tem um jogo de azar. E, em razão disso, como são clandestinos, estimula-se muito a corrupção, que é um crime punido no Código Penal com uma pena de 2 a 12 anos, mas que é um crime que a pena em si, Gustavo, uma pena de 2 anos, ela admite todos os benefícios penais que você pode imaginar. Então, o policial que faz isso, ele se arrisca, porque ele sabe que se algo acontecer com ele, uma corrupção, ele pode ter benefício de acordo de não persecução penal, ele não será processado. Se ele for processado, nós temos uma pena restritiva de direitos, que substitui a pena de prisão por uma pena de prestação de serviço de comunidade, cesta básica. Enfim, os benefícios são os mais variáveis possíveis. Por isso que eu, enquanto promotor de justiça, professor, e já estudei sobre a matéria bastante, eu acho que nada melhor do que a gente legalizar isso, colocar o Estado para dentro. O Estado, então, vai entrar, vai tirar a clandestinidade, vai acabar com a corrupção, a polícia vai trabalhar naquilo que ela precisa trabalhar no dia a dia, que seria fiscalizar aqueles que não possuem alvará, aqueles que estão praticando extorsões, aqueles que estão praticando lavagem de dinheiro nesses locais, enfim, os crimes comuns que podem acontecer dentro dessa cadeia causal de jogos, de corrupção e assim por diante. Mas ele não vai estar ali para dar aquela proteção clandestina. E, melhor do que isso, mais do que isso, a arrecadação vai aumentar, o Estado vai ter mais condições de usar esse valor arrecadado de tributos e outras frentes, como saúde, educação, porque se reclama muito hoje que a gente não tem dinheiro. Ora, se a gente conseguir liberar os jogos, já ter mais dinheiro. A gente não está no tema aqui, mas inclusive a prostituição no Brasil é uma temática que também está muito próxima de bares e restaurantes. A prostituição no Brasil, que hoje não é liberada, não tem regulamento, se também fosse o Estado fiscalizar, seria mais uma forma de arrecadar. Muitos podem pensar, nossa, o promotor de justiça falando em umas situações como essa.
Por isso que eu digo, eu sou um promotor de justiça que eu vejo a questão do Estado lá na frente, eu vejo a questão do Estado enquanto fiscalizador, mas também enquanto provedor. A gente tem que melhorar a sociedade. Eu, como promotor de justiça, tenho que melhorar a sociedade. Não é só simplesmente atuar com esse direito penal de 1940, que permite de forma retrógrada a punição de jogos, a punição de prostituição, sendo que hoje tudo isso existe no Brasil. Existe, inclusive, se a gente for em alguns lugares de São Paulo, Belo Horizonte e Rio, à luz do dia. Jogo do bicho, por exemplo, casa de prostituição, cassino e bingos. Então, eu sou favorável em razão dessa questão, que a gente vai ter uma arrecadação maior e parar com essas corrupções, com essas falsas, né, fiscalizações que a gente tem no Brasil. Eu acho que você foi muito feliz aí no que você colocou, da forma como colocou. Essas realidades aí são absolutamente explícitas em qualquer lugar do Brasil, não tem nenhum segredo para ninguém, nem nenhuma das questões do jogo, da prostituição, das questões que estão à luz do dia. Então eu acho, meu caro Cristiano, você colocando essa pontuação, mais do que tudo, você está fazendo um favor à evolução do nosso processo social, de maneira geral. Então, acredito eu que esses temas aí são todos pertinentes e vou fazer o seguinte, eu queria muito escutar o Paulo no ponto de vista dele em relação ao que os bares, os restaurantes, os estabelecimentos do gênero, que em vários locais do Brasil já são sedes, inclusive, de jogos, porque vários bares e restaurantes já têm essas questões das maquininhas, quando era legalizado, hoje também da mesma forma, mas quando teve o período de maquininhas legalizadas no Brasil, eu sei que os bares e restaurantes eram um dos locais prioritários para se instalar essas máquinas e, consequentemente, fazer parte de uma cadeia do negócio. Nós estamos finalizando esse bloco, eu vou pedir para você aguardar aí alguns poucos segundos, a gente vai voltar com o Paulo Salmuti daqui a pouquinho, falando sobre essas verdades. Como é que a cadeia dos bares e restaurantes assistem, participam e estão envolvidas, de maneira geral, nesse processo dos jogos de azar no Brasil, em Minas Gerais e em cada canto do nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta com o Cristiano e o Paulo Salmuti falando sobre a liberação dos jogos no Brasil.